Pessoal, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior, não é? Entrar em estado de meditação. Senhor Jesus, mentores espirituais dessa casa de oração de trabalho, muito vos agradecemos por vossa presença nesse ambiente. Nos colocamos, Senhor, à vossa disposição, para que seja passada a tua mensagem, não a nossa. Para tanto, colocamos à disposição esse corpo físico, essa mente, para que possamos, por intuição, ser instrumentos da tua mensagem, Senhor. E nessa sintonia pedimos permissão para darmos por iniciado mais uma reunião na noite de hoje, na paz, na harmonia e na fraternidade, que assim seja. Vocês vejam que interessante. Eu entrei nessa sala e me emocionei muito, porque antes de preparar esse tema, eu estava questionando se esse seria um tema interessante a trazer. E quando eu adentro, encontro quem? Haroldo Dutra, falando da passagem de 2019 para 2020. Quem estava aqui prestando atenção sabe o que eu estava falando. E Haroldo estava falando o seguinte: que todos nós, não é, que aproveitamos a nossa estada aqui para o nosso aprimoramento, nós fazemos planejamentos para determinadas situações, né? Passagem do ano é uma ótima situação, um ótimo momento para nós planejarmos coisas novas a serem feitas. E ele dizia o seguinte: não se deprima se você não conseguiu realizar aquilo que você planejou. As coisas são feitas passo a passo e de acordo com as nossas possibilidades. Então não devemos de forma nenhuma nos deprimir se planejamos algo para 2019 e não conseguimos realizar. Então o que? Replanejemos para 2020. E geralmente nós planejamos coisas materiais, não é? Quem aqui faz planejamento anual? Chega, sei lá, 29 de dezembro, 30, já começa a pensar, o que é que eu vou fazer para o ano? Né? Aquele botox que eu estou pensando fazer há tanto tempo, aplicar, aquele silicone, né? Trocar aquele celular, o carro que já está, né, pedindo aposentadoria. Quem faz aqui seu planejamento anual? Eita, precisamos colocar em prática. Geralmente quem faz esses planejamentos pensa no lado material. É sério mesmo. É o silicone, é o botox, né? É aquela puxadinha, né? Ou o celular. É isso mesmo. Ou trocar a cor do cabelo, vou pintar de vermelho agora, né? As mulheres ficam até mais bonitas e tal. Então a gente sempre pensa em começar o ano novo com objetivos novos. Pois bem, e para 2020? Aí eu fiquei pensando, bom, eu vou chegar lá dia 21. Será que o pessoal já fez seus planejamentos? Aí quando eu peço a vocês para levantarem, poucas pessoas levantaram. Então vamos aproveitar para fazer o planejamento, o nosso planejamento, né? E não pensar apenas no material. Pensar principalmente o quê? Num planejamento espiritual, que é aquilo que vai nos trazer crescimento. Todos nós aqui estamos em busca de quê? Felicidade. Todos estamos à busca da felicidade. E para conseguirmos a felicidade, o que é que necessitamos? Aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Ou seja, a felicidade é algo que é uma busca nossa. Ela não vai cair de paraquedas. Ela não vai cair de paraquedas. E onde é que está essa felicidade? No nosso interior. Por incrível que pareça. Ela está no ambiente da morada do Criador. Já dizia Santo Agostinho que o Criador mora dentro de nós. Ele enxerga a nossa vida através dos nossos olhos.
É por isso que nada do que façamos passa despercebido aos olhos do Criador. Nós somos parte dele e ele vive em nós. A inteligência suprema presencia todo e qualquer ato que façamos. Não como aquele velhinho de barba branca, cabelinho branco, incorporado em nós. Não é desta forma. Ele habita em nós porque nós somos seres criados, criaturas dele. E ele está em nós, na nossa composição. Um mundo gira dentro de nós, né? Tanto o mundo físico, quanto o mundo mental, e um ser espiritual, muito importante, que é quem domina, que é quem coordena, que é quem age por este corpo. Aí, vamos nos preparar para esse planejamento anual? O que será que é necessário para que nós consigamos executar esse planejamento? Aí, primeiro, precisamos entender quais os objetivos que queremos alcançar. E nós temos duas áreas principais em nossas vidas, que é uma área material e uma espiritual. E nós vamos focar nessa espiritual. Ok? Vamos combinar. Falando um pouco do material, só para a gente entender como é que vamos trabalhar o espiritual, nós iniciamos o ano pedindo saúde. E é quando nós planejamos que na segunda-feira, após o final do ano, nós começaremos aquela musculação que há anos tentamos. E terminamos 2019 e não conseguimos iniciar. E aquele tratamento que a gente precisava fazer e não fez, não é? E aquela meditação, o yoga, o pilates, e a gente não iniciou. Então a gente geralmente começa um ano dizendo, agora vai. E todo ano, agora vai, né? E nunca vai. Então vamos tentar executar aquilo que nós planejamos esse ano. Pessoas estão buscando relacionamentos, não só relacionamento amoroso, né? Mas nós somos seres sociais. Precisamos da sociedade para nos sentirmos produtivos, nos sentirmos fazendo parte da vida do outro. Nós temos muita necessidade disso, não é? Então, aqui é um ambiente de relacionamentos, não é? E como é gostoso estar num ambiente onde nós sentimos amizade, não é? Nós sentimos uma família ao nosso redor. Nós temos a nossa parcela de contribuição para essa família e coletamos de todos também algo que nos eleva, nos faz crescer. Como é boa essa troca, né? Importante. Finanças, não é? Hoje nós estamos com vários problemas. A sociedade parece que está em ebulição nessa área. Nós estávamos conversando lá fora agora como determinadas profissões que antes eram bem promissoras financeiramente, hoje estão tão abarrotadas de profissionais que se torna escasso a oferta de trabalho. Que eu diga, por exemplo, a medicina, né? Quantos médicos estão entrando aí no mercado de trabalho? Em todas as áreas, não é? Então, vai haver um momento que nós teremos que ter a ruralização. Até ouvi alguém falar nesse tópico. Trabalhar no interior, ruralizar a sociedade, levar as profissões para o interior e, de repente, não é? Criar as condições de vida lá. Pode ser que seja esse o movimento da espiritualidade diante de tudo que está acontecendo, para propiciar ao morador do interior condições de vida dignas lá, né? Com assistência médica, com engenheiros, contadores, né? E todas as áreas, professores, etc.
Se nós formos falar aqui do que nós planejamos materialmente, do que é necessário materialmente para a nossa vida, a gente vai passar a noite conversando e não termina. E espiritual? Nós tiramos de foco o material e vamos agora falar do espiritual. E nós, por inspiração, decidimos trazer 3 leis morais. Nós temos 12 no nosso livro dos Espíritos, né? Tenho certeza que vocês têm todas as 12 na ponta da língua. Se eu pedir alguém para vir aqui na frente e falar uma a uma, vai falar inclusive na ordem, né? Porque todos aqui, eu sou o único aqui que não sei na ordem, né? Mas assim, eu tenho certeza que vocês sabem. E nós escolhemos 3. Uma delas, a adoração. Por quê? Porque essa é uma lei que nos causa, que nos remete à presença, à intimidade com o Criador, com a nossa essência. É ela que vai nos dar força para caminhar nesse novo ano, diante de tanta turbulência, né? Começamos o ano com várias novidades, né? Na área previdenciária, né? Na área de relacionamentos trabalhistas, né? Na área de emprego e desemprego né? Em várias situações que nos cercam, parece que está tudo em movimento muito rápido, não é? Na área política. Aí vemos para a conservação, é onde nós olhamos para nós, corpo físico, para o nosso próximo, para a nossa sociedade, para a natureza. E nós iniciamos o ano que parece que o caldeirão está ligado aqui embaixo de Recife, né? A gente sai dessa sala aqui, parece que vai entrar no forno, né? No verdadeiro forno, né? Por que isso? Né? Até, às vezes, o splitter não dá vencimento. Qual a nossa parcela de contribuição a esta natureza para que esse clima nosso, essa nossa, né, estado de mudança climática seja mais suave ou até retroceda? E aí nós temos várias novidades boas, né? Esse é anunciado como o ano do automóvel elétrico, né? Quem tem acesso ao Google já tem essas notícias, né? Que esse é o ano do grande lançamento dos carros elétricos. Isso vai trazer um grande ganho para a natureza, não é? E a nossa esperança é que nós tenhamos esse clima mais amenizado. E a lei do progresso, que é ela que nos impulsiona ao crescimento, para que nós chegamos lá na frente, precisando trocar de carcaça. Aí eu vou explicar o que é que eu quero dizer com carcaça. O Haroldo, pegando um bigu no que o Haroldo fala numa das suas últimas palestras, onde ele fala sobre o tema Bem-aventurados os aflitos, ele fala que a aflição, ela é muito consequência do crescimento. Que crescer, de alguma forma, dói. É como, aí ele fala, a lagosta, que com o passar do tempo, a sua carcaça fica pequena para ela. E ela precisa trocar aquela carcaça. Sabe a carcaça da lagosta? Ela é dura, não é? E ela passa um tempo em que ela retira aquela carcaça. Existe até um nome científico dado a isso. Eu me esqueci o nome. E que ela se livra e forma uma outra carcaça maior, mais folgada. E quando ela... Oi? É uma metamorfose que ela passa, mas tem um nome científico. Me esqueci. Equidise, exatamente, obrigado. Equidise. E que o equidise acontece nos artrópodes, né? Insetos,
também moluscos e tal, em que eles precisam trocar a carcaça que os protege do meio. E no caso da lagosta, de tempos em tempos ela precisa, quando ela cresce, ela precisa sair dessa carcaça. E passa um tempo vulnerável, depois ela recompõe essa carcaça que a protege dos predadores. E nós somos como a lagosta, em determinados momentos, quando nós crescemos demais, precisamos retornar à espiritualidade para nascer num corpo novo, não é? Onde as crianças que nós vemos agora estão nascendo com corpos mais quintessenciados, em virtude da sua evolução. São crianças cristais, crianças índigo, que estão nascendo numa faixa vibratória bem mais elevada que a nossa. Então, e anualmente nós precisamos tirar algumas coisas que poderemos chamar carcaças, que nos impedem o crescimento. Tipo, a nosso pecadinho de estimação. Aquela coisinha que a gente faz, sempre sabe que está errado, mas continua a fazer. Tipo, explosões desmedidas, né? E a gente, sabe, não aprendeu ainda a contar até 10, não é? Aquelas desavenças que a gente insiste em manter, são todas carcaças que a gente precisa retirar. Precisa de coragem, precisa de bom ânimo para retirar. E nós vamos tentar trabalhar isso, esse próximo ano. E aí eu vou botar, etc., porque falar das 12 leis morais aqui, a gente também iria virar à noite e não sair daqui. Para mim seria ótimo, mas com certeza vocês não me aguentariam a noite toda aqui. Aí, uma reflexão. Na realidade, apesar de nós termos desfocado dos objetivos materiais, todos os dois vão levar a crescimento. Os objetivos materiais, eles levam a um crescimento social. Para eu viver em sociedade, eu preciso estar presente nela. Então, preciso de saúde para me manter encarnado. Preciso me relacionar com pessoas. Não apenas, ou não obrigatoriamente, um relacionamento conjugal, mas principalmente um relacionamento social. Finanças é necessária à nossa vida, porque é ela que nos provê o pão de cada dia, que nós necessitamos. Sem ele não dá para viver, não é? E os objetivos espirituais nos traz crescimento moral. Tudo isso aqui nos traz crescimento moral. Um link com a espiritualidade maior. A conservação do nosso ambiente e de nossa própria casa, nosso corpo. E nos preocupar com o nosso crescimento, tanto tecnológico quanto moral, nos vai levar a um crescimento moral na área espiritual. Todos dois resultam num progresso íntimo. Sabe reforma íntima? Que nós já falamos inclusive aqui, não é? Então, o planejamento espiritual, só focando, vai nos trazer um progresso íntimo e, como consequência, a busca da felicidade. Aquilo que Kardec nos trouxe naquela transparência. Então, continuando essa preparação. Aí eu estou trazendo para cá para a gente se lembrar, né? Porque o alemão está presente e a gente esquece. Então, para ficar bem lembrado, estamos trazendo aqui, ó, objetivos espirituais. Quais sejam as 3 leis que nós escolhemos por intuição: adoração, conservação e progresso. Então, quais as necessidades para atingirmos esses objetivos? Será que é simplesmente querer? É muito fácil. Um link com a espiritualidade é só eu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia. Eu tenho que me preparar. É preciso que seja uma conversa, não é? E determinação. Eu preciso ter um tempo reservado a isto, não é? Eu tenho que olhar, eu vou ganhar mais, não é? É lógico, está doendo, eu estou numa cama de hospital e eu não consigo de forma nenhuma entrar num diálogo íntimo com o Criador.
Então vai ser, Pai nosso que está no céu, meu Deus do céu, que dou, santificado seja o vosso nome. Vai, e ele vai ouvir. Ele ouve as duas, de qualquer forma. Nenhuma prece fica no meio do caminho. Ela sempre encontra um destino. Só que, quando nós mantemos um diálogo, mesmo abrindo com o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, não é? E devemos, inclusive, começar por ela, não é? O diálogo é super instrutivo e nos ajuda psicologicamente. Por ele olhar a nossa vida pelos nossos próprios olhos e conhecer tudo pelo qual nós passamos, nós não precisamos esconder nada dele, porque ele já sabe. Então a gente pode contar as piores peripécias que fizemos na vida, que ele vai ouvir e vai nos instruir e sempre nos entender, vibrando pelo nosso progresso, pelo nosso sucesso, sempre. Sempre. Então, primeiro, precisamos de muito boa vontade e muita humildade para entender o nosso processo, ser honesto conosco mesmo, tá? O planejamento para 2020 não é algo que eu vou contar para o mundo o que eu estou planejando. É algo íntimo meu, é um planejamento meu, só cabe a mim saber. A não ser que eu queira contar, né? A não ser, e olhe, tem vários planejamentos, principalmente os materiais, que a gente não conta de jeito nenhum. As pessoas percebem, tipo, o Botox, você está mais jovem, né? Aí já vem, né? O silicone, contam não. Quando a gente vê, tem pessoas que a gente, principalmente as mulheres, né? Que é maravilhoso isso, né? As mulheres aparentarem mais jovens, né? Mais bonitas, e de repente a gente passa um tempo sem encontrá-las, quando vê, parece que remoçou. Oi, seu tempo está correndo para trás, e a gente cheio de ruga, cabelo branco, e as mulheres tudo aí, ó. Não tem uma de cabelo branco, tudo bonitona. Então, nós precisamos de boa vontade e humildade para encararmos a nós mesmos nesse planejamento. Análise das ocorrências do dia a dia. Será que o que eu estou fazendo, as minhas reações, são reações que eu gostaria de receber de outra pessoa? Será que é bonito o que eu faço no dia a dia? Sabe, aquele quando pisam no meu calo, eu respondo à altura. Que altura deveria ser essa? Um entendimento de que pisou sem querer ou fez por gosto? Não importa. Eu preciso enxergar na minha frente não alguém que pisou no meu pé, mas um irmão que pode estar ali numa situação de dificuldade, pode até estar com algum problema físico e foi lá e pisou no meu pé e eu até auxiliá-lo, se for o caso, se for necessário, né? Então, qual a minha parcela de importância nestes relacionamentos? Precisamos refletir sobre isso. Estudo do padrão vibratório dos pensamentos, sentimentos e atitudes. Os meus pensamentos, os meus sentimentos estão num padrão vibratório elevado, médio ou baixo? Como medir isso? Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Às vezes a gente se coloca na seguinte situação: será que eu amo? Vocês já se sentiram nessa situação? Será que eu amo? O que é amar? Foi feita uma experiência nos Estados Unidos com crianças de 4 a 8 anos. Eu não sei se eu já contei isso aqui para vocês. E que, aí foi perguntado a essas crianças, por que crianças de 4 a 8 anos? Porque são seres que estão em nosso ambiente e ainda não foram contaminadas pela maldade do mundo. Então vamos perguntar a esses seres o que realmente é amar para eles. Um deles disse: amar é quando minha avó está com artrite e meu avô, mesmo com artrite,
corta as unhas dos pés dela porque ela não consegue cortar. Isso é amor. E não vamos, colocar como amor ser necessário ser crucificado, não. Aí outro disse: amar é quando eu chego na minha escolinha e meu coleguinha esqueceu o lanche dele. E eu divido meu saquinho de pipoca com ele, sem esperar que no dia seguinte ele me devolva o saquinho de pipoca. Isso é amar. Amar é quando papai chega em casa mal cheiroso do trabalho, todo suado, e mamãe dá um cheiro nele dizendo que ele está tão lindo quanto Robert Redford. Aí os homens agora estão rememorando, né? Como as mulheres são generosas conosco, né? Vejam que respostas inteligentes. Ou seja, um disse dar sem receber, o da pipoquinha. O outro, perceber a dificuldade do outro, ir lá e ajudar. O outro, qual foi o outro? O da pipoca, o do... Sim, e o do cheiro é olhar a pessoa no interior. É meu marido e não um corpo mal cheiroso na minha frente. Não é? Que coisa linda. E o mais bonito das respostas foi o seguinte: Deus poderia ter dito palavras mágicas e tirado os cravos da cruz. Ele não fez isso. Isso é amor. Vejam que entendimento dessa criança. Essa pesquisa está na internet. Se vocês forem lá, vocês vão encontrar. Tem muito mais. São várias crianças falando. Esse da cruz, como ele entendeu que o amor não foi só em cima da missão, só no respeito à missão de Jesus, mas o amor a todos nós. Imagine o sofrimento que foi de Nossa Senhora, né? Uma mãe que passou toda uma vida, não é? Vendo a escala do filho e no final, e saber que ele iria passar por algo bem grave lá na frente, né? Então, em que estágio vibratório se encontram meus pensamentos, meus sentimentos e minhas atitudes? Para que daí, quando eu concluir isso, aí eu digo, bom, eu preciso agir de tal ou qual forma. Observação do que a lei do retorno está nos ofertando. O que é a lei do retorno? Não tem, eu já falei aqui também, não tem como eu plantar banana e colher laranja de uma bananeira, né? Não tem como eu plantar ódio e colher amor. O que é que eu estou colhendo do outro? Estou colhendo respeito. Estou colhendo desrespeito. Mas será que não é pela atitude dele? Será que foi por eu plantar nele o desrespeito? Como é que eu estou agindo com o meu próximo? É com inclusão? É com acolhimento? É com carinho? É com amor? Ou é com egoísmo, vaidade, orgulho? Isso é importante também para que nós nos preparemos. Ainda é preparação para o planejamento, tá? Investigação sobre a afinidade com a vaidade, o orgulho e o egoísmo, que são as 3 grandes chagas do nosso progresso. É isso aqui, vaidade, orgulho e egoísmo, que nos puxa para trás na busca pela felicidade. Então nós precisamos, se nós conseguirmos chegar no real quadro, real diagnóstico da nossa intimidade com esses 3 defeitos, nós estaremos dando um grande passo para a reforma íntima. Então, vamos agora fazer nosso planejamento. Tudo isso aqui foi só para se preparar para esse quadro. O que é que a gente quer deixar no passado e o que é que a gente quer trazer para 2020? Ok? Então vamos lá. Nós falamos em 3 leis morais. Então vamos
associar a cada lei aquilo que nós precisamos trazer para o nosso ano de 2020. E observem que esse planejamento ele está intimamente intimamente ligado e embasado na nossa doutrina. É tanto que nós estamos trazendo leis morais trazidas pelo Espírito da Verdade para Kardec. Isso é conteúdo do nosso livro dos Espíritos, ok? Então, na lei da adoração, eu quero deixar a ausência de link espiritual lá para trás. Às vezes eu chego em casa cansado, aí digo, meu Deus do céu, hoje eu vou pular essa, não vou fazer minha oração não, eu vou dormir, estou tão cansado. Qual vai ser a qualidade desse sono? Não é? Será que se eu fizer uma prece antes de dormir e tiver aquela conversa íntima, aquela reflexão de tudo que eu não gostaria de ter feito no dia, e a reflexão principal, tudo que eu gostaria de ter feito e fiz, não é? Para que eu repita e alimente tudo aquilo que eu fiz. Porque é muito mais importante eu observar onde eu acertei do que onde eu errei. Onde eu errei é importante para que eu não repita. Onde eu acertei é importante para que eu consiga também me elevar, me estimular ao crescimento. Não é? E tenha consciência, eu não só faço coisas que eu não gostaria de fazer, tem coisas também que eu estou fazendo que são legais. Não é? O apoio ao colega de trabalho, não é? Um colega de trabalho pode ser um propenso suicida. Eu estou falando assim para vocês, porque falar disso não starta nenhum processo. É benéfico falar disso, que eu digo à Organização Mundial de Saúde. A Exame de setembro de 2019, a revista Exame, quem tiver essa revista, dê uma olhadinha lá, se eu não me engano, é do dia 10 de setembro de 2019. Ela fala da última contagem, ou da última recenseamento feito pela Organização Mundial de Saúde, falando dos suicidas, da situação do suicídio no mundo. E nesse período de 2006 a 2015, quando foi feita a última pesquisa, pelo menos a publicada na revista, diz que o Brasil andou na contramão do resto do mundo. O mundo teve um decréscimo na quantidade de suicídios de 17%. E o Brasil teve um acréscimo de 24%. 24%. Nós somos éramos, né, em 2015, não sei agora, tá? A quinta cidade do país com maior número de suicídios. Recife. Primeiro, Belo Horizonte. Segundo, Porto Alegre. Terceiro, São Paulo. Quarto, Rio de Janeiro. Quinto, Recife. Sexto, Salvador. Eu disse quinto, não foi? Quinto, Recife. Sexto, Salvador. Ok? Está lá na Exame. Quem puder dar uma lidinha interessante, até para a gente perceber que se trata de uma questão de saúde pública e que um propenso suicida pode estar ao nosso lado. Que eu digo às crianças agora, né? Que aconteceu no Colégio Damas, teve outro colégio também, Equipe, e teve teve no CFI, na Madalena, e teve um no shopping, alguma coisa assim, não foi eu não? Na Católica, desculpa, foi na Católica. Então assim, é algo que a gente... E os pais dessas crianças não imaginavam que eles seriam capazes de fazer isso. Na pesquisa diz que a grande quantidade de suicídios está na faixa etária dos 45 a 54 anos. Tá? 45 a 54 anos. É a maior incidência de suicídio em nosso país. Então, o que é que nós podemos fazer por aquele que está ao nosso lado? Acolhimento. Um propenso suicida, ele precisa muito mais ser ouvido do que ouvir. Então, emprestar os ouvidos para ouvir. Se instruir para poder passar uma mensagem.
E este link é extremamente importante nessa hora. Tentar abrir esse link com esse irmão, né? Ou essa irmã. Para que eles tenham um suporte espiritual para aguentar a dor de trocar a carcaça. Porque dói. A gente sabe que dói. O Espiritismo, ele não vem retirar a dor. Lógico, em vários processos de tratamento espiritual, nós temos essa dor retirada. Mas porque chegamos num momento que precisou só o pontapé final. Quando Jesus curava, ele dizia, tua fé te curou. O que o Espiritismo, a grande presente que o Espiritismo nos traz, é a resignação. É o entender que esse processo é um processo que nós não devemos buscar, o sofrimento, mas em ele estando presente, ele se faz infelizmente necessário. E Deus que está olhando por nossos olhos, está a todo momento tentando nos livrar desse sofrimento. E nós é que às vezes insistimos em nos manter nele. Sabe aquele sofrimento desnecessário? Tem um sofrimento necessário e o desnecessário, né? Aquele desnecessário onde a gente mesmo está provocando aquele sofrimento. Olhemos o nascer do dia, como é bonito. Olhemos quantos estão ao nosso redor, né? Quantas pessoas aqui lindas, quantos corações maravilhosos estão ao nosso redor aqui e que estão prontos a nos ouvir, não é? E demos valor a isso. A descrença, trocar por quê? Fé. Às vezes a gente fica esquecendo da certeza, da presença da espiritualidade em nossas vidas. Meus amigos, se eu tivesse alguma dúvida, me desculpe, eu não estaria aqui na frente. Porque eu sou a pessoa que eu conheço que mais medo de público tinha alguns anos atrás, pouquinhos anos atrás, tá? 10 anos, 15 anos atrás. Eu seria incapaz de uma reunião com 5 pessoas. Suava, tremia e não falava nada. Estar aqui na minha frente, aqui na frente, eu só estou por causa disso aqui. Porque eu tenho certeza que eu não estou só. Preparei, é obrigação minha preparar. Porque, inclusive, o Divaldo, né, nos conta que passou por situações difíceis de dar branco na hora da palestra, e nós vimos no filme, né, deu um branco, porque não tinha preparado. E a espiritualidade faz, oi, peraí, você quer que nós tiremos a informação de onde? Você tem que nos dar a bagagem para que a gente consiga passar. Então, a gente se prepara, mas a presença é constante. Vocês têm alguma dúvida da presença da espiritualidade dos trabalhadores espirituais dessa casa aqui e agora, neste ambiente? Nenhuma. Nenhuma. Então levemos para 2020 e daqui para adiante. Esqueçamos o passado, não interessa, né? A natureza nos traz essa grande inteligência. Esqueça o passado. É tanto que nós nascemos esquecendo encarnações passadas, né? E a grande mudança de carcaça que nós fazemos é no reencarne, né? Que deixamos o corpo passado lá atrás. E quando nós desencarnarmos, vai ficar na Terra, né? E nos conscientizemos da presença dele e deles, do nosso mentor. Cada um de nós tem um mentor espiritual, muito íntimo nosso, sedento por atenção. Não é sedento por atenção por ele ser uma pessoa carente, um ser carente, não. Ele está sedento de atenção para que nós entremos em sintonia, para que ele possa ter uma maior influência na ajuda que nós já recebemos do alto. Para que ele possa, estejamos abertos a receber instruções deles. Aí, desespero
trocar por resignação, o que é o grande presente que a doutrina nos traz. E aí, entendendo tudo isso, trouxe apenas 3. Dava para passar a noite falando só sobre lei da adoração. E essa resignação é entender que nada acontece em nossa vida que não tenha uma causa. Tudo o que acontece é consequência. Mas pouco importa a consequência. O que acontece na nossa vida pouco importa. O que importa é o que eu vou fazer com o que acontece em nossa vida. De que forma eu vou trabalhar o que acontece de bom e de ruim na minha vida. Que lição eu vou tomar de tudo o que acontece no meu dia a dia. É isso que me faz crescer. É isso que me faz ter bagagem para poder ajudar o outro. E não se desesperar com a primeira dor, né? Desencarnar, uma má notícia para todos aqui. Todos nós vamos. Nessa sala não vai salvar um. Não vai ficar nenhum para semente aqui dentro. Todos nós teremos o dia que iremos. Faça musculação, pilates, yoga, meditação, o que fizer. Pode fazer o que fizer. A grande diferença é que quem fizer vai até lá com saúde. Vai até lá com saúde. E vai ser mais fácil conseguir uma moratória. Vocês sabem o que é moratória? Sabe o que é moratória? É uma prorrogação, né? Está marcado para eu retornar no dia 21 de janeiro de 2020. É até hoje, ó. Às 21 horas, faltam 20 minutos. Aí a espiritualidade fez, epa, peraí, ele está dando uma palestra lá, está até interessante, eu estou gostando. Então vamos dar mais um tempinho para ele, vai que vem outra na frente. Então assim, que eles estejam me ouvindo agora. Mas o que é que eu estou fazendo para merecer? O Haroldo fez um encontro maravilhoso, não é? Com o filho de Chico, como é o nome dele? Toda vez eu esqueço, meu Deus do céu. Vai chegar já já. E ele disse, está na ponta da língua e não sai, que é o seguinte, Chico teve 6 moratórias. 6 datinhas marcadas que foram postergadas. Quando chega na última, ele já com mais de 90, que o corpo já não aguentava. Vocês viam como o Chico andava no final, né? Já velhinho. Aí o corpo disse, meu amigo, não dá mais não. Não tem mais moratória que caiba aqui não. E ele retornou. E a notícia que se tem, Eurípedes, o nome do filho dele, saiu, até que enfim. Aí, quando ele chega do outro lado, quem o recebe? Quem poderia receber um ser como Chico Xavier? Jesus. Com certeza, com aquele abraço e com aquela alegria, por ter um irmão que cumpriu uma missão com tanto brilhantismo, sem sair um segundinho da linha reta. Apenas uma vez ele saiu, numa viagem de avião. Vocês sabem disso, né? Conhece essa história? Valei-me Nossa Senhora, bastou o avião trepidar ele, meu Deus do céu! Vou desencarnar agora. E Emmanuel precisou aparecer na hora para dizer, que negócio é esse? Não, o avião está trepidando, vai cair. Rapaz, Gil, qual é o problema? Eu vou morrer. Morra com educação, rapaz. Tá vendo aqui? Todo mundo entrou no avião pensando o quê? Chico está lá, estou protegido, nada vai acontecer com esse avião. Diante do que você está fazendo aqui, dessa cena, olha o pânico que você está provocando. Porque não é qualquer um, Chico Xavier, né? Um voo de Uberaba, todo mundo ali conhecendo ele, meu Deus do céu. Só essa vez, né? Mas ninguém é de ferro. E se viu assim, para a gente dar algumas risadas depois. Foi ótimo ouvir essa história. Lei de conservação. Vamos lá. Menosprezo a vida do próximo e trazer a adoração à vida. Mas eu não menosprezo o próximo. Será que não? Será que
a forma como nós olhamos o próximo nos agrada. Entenda o que eu estou falando. Agrada a você. Você não precisa dar satisfação ao mundo com relação a esse planejamento. É algo íntimo seu. Você só vai mudar se você chegar à conclusão de que está na hora de mudar. E o que você menos precisa, o que nós menos precisamos, é nos deprimir porque não mudamos. A mudança tem que ser algo feito a passo de tartaruga. Já viram essa? Aleijada. Bem devagarinho. Aquela tartaruga, além de andar devagarinho, está com... porque é o nosso processo. Que seja assim. E uma boa notícia. Todos nós estamos fadados a um dia sermos seres, espíritos puros. Sabiam disso? Todos nós um dia seremos espíritos puros, onde a felicidade vai ser o único sentimento que nós teremos. Adeus sofrimento, vai ficar só nos livros de história. A gente vai saber que um dia a nossa população sofreu. Depredação da natureza, conservação da natureza. Às vezes a gente depreda. Quantas vezes a gente não jogou no vidro do carro o lixo que deveria estar no saquinho guardado para, se possível, ou de uma forma bem humana, ser reciclado, não é? Ou, se eu não tenho como levar a reciclagem, guardar num lugar devido, de forma que não chegue nos nossos oceanos, não é? E que nossa natureza não sofra com a nossa sujeira, não é? Que aprendamos com as grandes, né? Com os grandes exemplos, que o digam os japoneses que tiveram aqui na nossa Copa, né? Entraram na nossa arena e não deixaram uma migalha na arena de Pernambuco. Saíram limpando tudo. Independente de ser presidente de empresa, de ser estudante, de ser criança, idoso, homem, mulher, eles fazem isso por consciência, atendendo à lei de conservação. E eles sabem muito bem o que é isso, porque eles vivem em risco constante, né? Terremotos, os terremotos no Japão, o que eu digam, não é? Então eles vivem cultuando a natureza como um ser vivo e que possibilita a vida deles, o que é mais importante. A aquisição do supérfluo deixa lá para trás e vamos doar o supérfluo esse ano, sabe? Aquela colar que nós temos em casa e que a gente guarda só porque não vou me desfazer. Esse colar ou aquela roupa que nós temos ainda que pode ser usada por alguém, não é? E quantos não têm o que vestir? E nós estamos com o nosso guarda-roupa abarrotado. Se brincar, se a gente for usar uma roupa por dia, dá 2 meses e a gente não repete, né? 2 meses são 60 dias. Então vamos analisar quem está do nosso lado necessitando de um cobertor, de uma roupa em condições de uso, né? Respeitemos a integridade também do nosso próximo, né? A gente não precisa estar dando coisa imprestável para eles, né? E o acolhamos como irmãos. Agir com orgulho e egoísmo na lei do progresso e lutar contra essas 2 chagas. Meu Deus do céu, essa é preciso muita coragem, bom ânimo e olhe. E quantas atitudes de orgulho e egoísmo que nós praticamos no nosso dia. E à noite, na hora da prece, é a hora de a gente refletir sobre tudo isso. Por que eu agi daquela forma? Mas não é para pensar, meu Deus do céu,
peraí, eu agi daquela forma, eu não mereço viver. Não é isso. Aí a gente está atentando contra o nosso próprio conservação. Minha mente precisa ser trabalhada, precisa ser tratada por mim. Minha mente é o software. Eu sou o espírito que comanda esse software. E meu corpo é o hardware, é a máquina, né? A mente é a lógica. E eu comando tudo isso. Eu preciso entender isso. Então, na hora que eu estou comandando a minha mente, eu preciso ter consciência que o que ela menos precisa é de motivo para se deprimir. Vamos combinar, não é? Eu já tenho tanto bombardeio de informações que são deprimíveis, que provocam depressão, e eu não preciso, nem devo provocar mais, né? Mais carga sobre mim mesmo. Então vamos trabalhar orgulho e egoísmo, mas sem nos deprimir. Agir apenas para o próprio crescimento. Agir também para o crescimento comum. Agir para o nosso e para o do outro. Isso é acolhimento. E quando você trabalha o crescimento do outro, você multiplica o seu. Quem é a pessoa aqui nessa sala que está captando mais o que está se dizendo aqui? Eu sou a pessoa dentro dessa sala que estou prestando mais atenção ao que está sendo dito. Apesar de estar sendo dito muita coisa, talvez tudo, por inspiração. Porque sou eu que estou falando. Então, quando a gente ajuda o outro, o foco na ajuda, o foco no passar, nós é que captamos a maior bagagem de ajuda. Porque nós somos o agente ativo nesta ação de ajuda. Então, o maior beneficiário é aquele que ajuda, por incrível que pareça. Então, ajudar poderia até ser um ato de egoísmo. Eu estou ajudando para sentir o prazer de ajudar. E não tem prazer maior do que ver o sorriso no rosto de quem sofre. E você ter provocado esse sorriso. Eu convido vocês a um dia irem no Abrigo Espírita Lar de Jesus. Fica ali na Vitoriano Palhares, ali junto do Atacado dos Presentes. Sabe a saída do Atacado dos Presentes da torre? Se você não fizer a curva, vai quebrar o muro da gente. Pelo amor de Deus, virem à esquerda, não vão em frente, que a gente está sem recursos para consertar o muro. É em frente à saída. Lá temos 29 vovozinhas de braços abertos, esperando todos vocês. E o que elas mais gostam é de contar suas histórias. Impressionante. Elas contam cerca de 30 vezes. Eu já contei lá. Cerca de 30 vezes. A mesma história. E não tem coisa mais gostosa do que ouvir as 30 vezes. Porque ela sai feliz da vida. E ela não lembra que contou a anterior. Não lembra. Vê que maravilha. Ela conta a mesma. Que foi o namorado deixou ela lá ano passado. Foi no ano passado, sabe? Em 1945, 1900 e lá vai fumaça. Semana passada, meu namorado me deixou lá na Ponte Velha, na frente do bonde. Eu digo, na semana passada. Foi! Meu Deus do céu, a senhora não merecia isso, né? Mas veja, a senhora está aqui com tantas coleguinhas e tal, as menininhas. Ela sorri. É isso. Não tem coisa mais gostosa que esse tipo de coisa. Então, é agir para o crescimento próprio e também para o crescimento comum. E quando nós falamos comum, não é só seres humanos não, tá? Nossos animaizinhos também crescem. E também são amorosos. E também precisam de crescimento.
precisam de amor, atenção. E sempre nos recebem com o rabinho abanando. E uma das crianças, eu lembrei agora, que disse isso. Amar é quando, mesmo eu deixando o meu cachorrinho o dia todinho preso, sozinho dentro de casa, quando eu chego da escolinha, ele sempre me recebe urinando e com o rabinho balançando. Feliz da vida porque eu cheguei. Isso é amor. Então, perceber o amor animal. Cumprir apenas as leis materiais? Não. Cumprir também as leis morais. Nós temos leis materiais. Inclusive, nas nossas leis materiais, constam os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cometerás adultério, e aí vai, né? Os 10 mandamentos. Hoje ainda estamos, nossa sociedade ainda está precisando aprender a cumprir essas leis lá de trás, né? Que estão inclusas nas nossas leis materiais. Além dessas, nós precisamos amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7 vezes, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar a nós mesmos, começar tudo por aí, amar a si próprio, como referência para amar ao próximo. Não tem como você amar o próximo se não amar a si. Se eu não amo a mim, como é que eu tenho condições de amar o outro? Eu não sei nem o que é amor, né? Vamos combinar. E aí? Isso tudo, será que poderia ser resumido em algo? Nós tivemos 3 leis, se nós juntarmos todas as leis morais, as 12 leis morais, que abrangem toda e qualquer situação em que nós possamos pensar em crescimento, são ditas leis porque são situações inevitáveis. Quando diz lei, não quer falar submissão. Por exemplo, lei da adoração não quer dizer submissão ao Criador. Não. Quer dizer encontro com Ele. Quer dizer aproximação, link, contato, ok? Tudo isso nós poderíamos levar para 2020 amor. Amor a nós próprios, amor ao próximo, amor à nossa profissão, ao nosso trabalho, amor a tudo, à natureza. Aí nós estaremos levando todas as leis. E estaria aí concluído o nosso planejamento. Agora, e para cumprir esse planejamento, como é que nós devemos agir? Deve ser algo muito bem-humorado, alegre e que nos sintamos felizes ao realizá-lo. Porque se é pedregoso, não adianta caminhar. Eu não tenho perfil nenhum para fazer exercício. Não adianta tentar. Vamos fazer algo mais suave. Ah, não dá para ir para a musculação? Vamos fazer uma natação. Ah, não dá uma natação? Aí a gente vai reduzindo. Vamos, sei lá, para um pilates. Ah, não dá. Vamos brincar de esconde-esconde. Ah, não dá, meu Deus do céu. Vamos jogar dominó. Pelo menos está exercitando a cabeça. Ah, não dá. Sudoku, sabe Sudoku? Não dá. Ah, então, meu Deus do céu. Te prepara, vice, porque o negócio está difícil. Façamos algo por nós. Mas tem que ser algo, um movimento bem-humorado, alegre e que nos sintamos felizes ao realizá-lo e buscar essa felicidade. E nós somos felizes. Tem como ser infeliz diante de tantos? Não tem. Perseverança, bom ânimo, coragem, fé. Muito necessário nessa nossa caminhada para 2020. Enfrentaremos vários desafios esse ano, como enfrentamos o ano passado, como o retrasado e como outros lá para trás. E enfrentaremos em 2021, 2022, 2023. Vamos focar no aqui e agora. Quais os desafios que nós precisamos enfrentar? O próximo vem depois do agora. Lá vai ser agora, então a gente enfrenta o próximo. Se nós enfrentamos com um link com o Criador, aí o resultado só pode ser um: sucesso. Porque ele disse o seguinte:
Meu fardo é leve e meu jugo é suave. O jugo é aquilo que o boi coloca, a gente coloca na cangalha do boi, é que se chama jugo. E o fardo é o que ele carrega lá na carroça atrás, tá? Quando Jesus diz que meu jugo é leve, quer dizer, meu instrumento para caminhar é suave, é suave. Ou seja, qual é o instrumento para a caminhada? Amor, o maior dos mandamentos. E o fardo é tudo que eu vou colher durante a vida, porque nunca é dado a alguém mais do que as posses, do que se possa carregar. Desviou do objetivo? O que fazer? Recomece, recomece, recomece. 1000 vezes recomece. Só não espere a segunda-feira, recomece na hora. Aí o Jung nos dizia, né? E nos deixou. Sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. E nós precisamos a cada vez mais passar a pensar com o coração, que ele tem uma inteligência própria, ele pensa. Esse aqui pensa. E aprendamos a entender o que ele nos diz. Agir com lógica é importante? É importante. Mas nós precisamos também aprender a agir com sentimento. Isso vai acelerar muito o nosso crescimento. E para encerrar, a nossa grande Joana nos deixou a seguinte mensagem: ninguém foge aos desafios da vida, que são técnicas de avaliação moral para os candidatos à felicidade. E que façamos em 2020 o nosso planejamento pessoal. Não deixem de fazer. É sério, é um convite que a espiritualidade nos faz nesse momento. Façamos esse planejamento de uma forma muito suave. O que é que eu pretendo modificar, o que eu pretendo mudar, o que eu pretendo manter em 2020, para que eu tenha, ao final do ano, um ano muito, mas muito bem vivido, muito bem curtido, um ano feliz para todos nós. Feliz 2020 para todos nós, para a espiritualidade aqui presente. 21 dias depois, mas é sempre momento de dizer e de desejar um feliz 2020 para todos nós. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo caminhe conosco 2020, 2021, por toda a eternidade, bem juntinho no coração, junto ao Criador, os dois, zelando, nos acolhendo, caminhando conosco em nossa jornada junto ao crescimento. Que assim seja.